Se gostar do conteúdo, curte, comenta e compartilha. Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Manancial de Águas Vivas. Eu sou a missionária Rosicléia e estou aqui para trazer mais um estudo bíblico. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a carta de Paulo aos Efésios, amém? E eu espero que você seja grandemente abençoado, que você seja incentivado a estudar profundamente essa carta, né? Que o apóstolo Paulo aqui então escreveu numa fase difícil da sua vida, em que ele estava ali como prisioneiro. Amém? Então vamos começar o nosso estudo? Então a carta de Paulo eu considero como uma das cartas mais lindas do Novo Testamento. Amém? Ela fala da exuberância, da plenitude da obra de Deus, da obra de Cristo e de como nós, como igreja, nos tornamos plenos dentro desse propósito, né, estabelecido por Deus, dentro de tudo aquilo que Deus fez, né? E o versículo-chave da carta aos Efésios está lá no capítulo 1, no versículo 3, e diz assim: Bendito a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Então, que poderoso que é esse versículo, e por isso eu considero ele como um versículo-chave. Amém? E a carta aos Efésios fala de Deus, né? Dele ser adorado e glorificado sobre tudo, né? Pelo fato dele ter realizado algo extraordinário para reverter ali a obra de Satanás e da queda de Adão, né? De maneira que ele nos abençoou desde a eternidade, né? E ele nos alcança no tempo presente. Amém? Glória a Deus. Deus, ele nos abençoou com toda sorte de bênção, né? Seja na área material, seja na área espiritual, seja na área emocional. Amém? E quando nós compreendemos isso, quando nós compreendemos que as bênçãos do Senhor já foram estabelecidas por meio de Cristo Jesus, amém? Nós precisamos então crer, né, que todas as áreas da nossa vida em que nós encontramos dificuldade, nós temos a Jesus Cristo, que ele levou, né? Isaías, a palavra de Deus diz que Jesus, ele levou sobre o madeiro todas as nossas dores, né, as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então nós precisamos crer, né, nesse Cristo que levou sobre ele, né, todos os nossos pecados, todas as nossas dificuldades, e com ele nós somos mais do que vencedores. Amém? Glória a Deus. Então, o livro de Efésios, ele é um livro extraordinário, a qual ele deve ser estudado por todo cristão, né? Nós nos devemos aprofundar em todas as cartas, né, do Novo Testamento, como também coisas extraordinárias, né, reveladas no Velho Testamento. Mas as cartas de Paulo, elas são extraordinárias. Amém? Então, nós precisamos entender que nós não poderíamos conquistar, né, não poderíamos obter bênçãos se não fosse através de Jesus, né, se não fosse Jesus quem nos concedesse. Amém? Por isso tudo que nós recebemos puramente de graça de Deus, né? Então, a carta aos Efésios, Paulo ele fala sobre a graça de Deus, sobre a plenitude do amor de Deus pelas nossas vidas. Amém? Então, Efésios, ele também trata da unidade do corpo de Cristo. Então, a igreja como um corpo, né? Paulo aqui, ele revela a igreja do Senhor, né? Que é um corpo, né? Que nós somos um corpo e que o cabeça desse corpo é Jesus Cristo, amém? E a carta, ela nos mostra como a igreja é importante na implantação do reino de Deus, né? Que a igreja, ela é essencial para a implantação do reino de Deus, amém? E lá, então, nos capítulos 1 a 3 da carta, vai listar, né, as muitas possessões que os crentes têm nas regiões celestiais. Então aqui Paulo ele fala, né, das regiões celestiais, da batalha espiritual, né, que todo cristão enfrenta, amém? Aqui Paulo ele relata então que existe a região celestial aonde, né, os inimigos, aonde os demônios eles habitam, aonde os principados e potestades habitam, né, nas regiões celestiais, que se formos aqui conjecturar, seria o segundo céu. Então nós temos o primeiro céu, que é onde a gente consegue ver os pássaros, onde tem os luminares solares, onde, né, a gente consegue ver um avião ali passando.
Nós temos o segundo céu e temos o terceiro céu, que é relatado por Paulo também, em uma, das suas cartas. Paulo, ele revela que ele foi ao terceiro céu, que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Então, podemos considerar que existe o segundo céu. E esse segundo céu, Paulo não diz que é o segundo céu, mas ele refere às regiões celestiais onde ocorrem as batalhas e aonde os principados e potestades e demônios eles estão. Amém? Então, esses capítulos, eles falam da adoção, Fala da adoção de Cristo, que em Cristo nós somos adotados por Deus, Fala também da graça, do favor imerecido que recebemos de Deus, amém? Nós não merecíamos e não somos merecedores de nada, mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, no seu grande amor por todos nós, O Senhor, ele nos faz filhos, Ele, através do seu Filho, Jesus, nós somos adotados, Nós recebemos a adoção. Então, nós precisamos saber que nós temos um Pai que é Deus, amém? Glória a Deus. Se você se sente como órfão, muitas vezes, de um pai terreno, de uma mãe terreno, lembre-se que existe um Deus. Esse Deus, ele te adotou, amém? Esse Deus é o Deus que te criou, é o Deus que te fez desde o ventre da sua mãe, amém? E ele te adotou aqui, através do seu Filho Jesus. Por quê? Porque éramos pecadores, estávamos destituídos da presença de Deus, de um relacionamento com o Senhor. E através do seu Filho Jesus, esse relacionamento foi restaurado. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, quando nós experimentamos essa graça, a nossa vida ela muda, amém? Pois passamos a olhar para a vida, não mais com sentimento de dor, mas com alegria, com gratidão, amém? E esperança. Então, nós precisamos ser gratos, amém? Glória a Deus. Você já agradeceu ao Senhor pelo dia de hoje? Você já agradeceu por tudo que o Senhor tem feito na tua vida? Você já agradeceu pelo que o Senhor fez naquela cruz? Porque se formos pensar, somente o que Jesus fez naquela cruz é o suficiente para a nossa vida. Mas Deus, ele nos adotou como filho e ele nos ama tanto que ele nos dá muito mais daquilo que pedimos, Ou daquilo que possamos pensar. Às vezes a gente pensa em algo e acontece. Porque Deus, ele é tão maravilhoso e ele é um pai tão amoroso, Pense, imagine você como pai, você como mãe. Que prazer que você não tem em dar um presente para o seu filho. Aleluia, glória a Deus. E é assim que Deus faz conosco. Amém? Então vamos prosseguir. Esses capítulos, então, como eu relatei, do capítulo 1 ao capítulo 3, esses capítulos eles também falam da nossa herança como filhos de Deus, amém? Da vida, do poder, da redenção que recebemos em Cristo Jesus. Então, como eu acabei de falar, se formos gratos somente pela redenção, pelo preço que Jesus pagou naquela cruz com o sangue dele, já é o suficiente, Mas temos que agradecer por muito mais que o Senhor acaba fazendo por nós, pela nossa vida, pela nossa família, amém? Então nós precisamos ser gratos, porque nós recebemos a herança como filhos de Deus, Recebemos a vida eterna, a salvação através de Cristo Jesus. O poder que nos é dado, o que é o poder? O revestimento de poder, quando é derramado sobre nós, Como foi lá em Pentecostes, os dons, Os dons são o quê? O revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo, para que a gente possa operar aqui na terra, os mesmos sinais, as mesmas maravilhas, o ministério de Jesus aqui na terra. Então, por isso que nos foi derramado, por isso que lá em Pentecostes, antes do Senhor Jesus ascender ao céu, o Senhor Jesus falou aos seus discípulos: ficai em Jerusalém para que do alto sejais revestidos de poder. E eles permaneceram ali. E quando lá em Pentecostes eles foram revestidos de poder, que o Espírito Santo desceu sobre eles, então eles receberam ousadia, eles receberam poder, eles receberam os dons para eles operarem da forma como Jesus operava na terra. Amém? Então, se você for pensar, que coisa extraordinária que Jesus ele fez. Amém? Glória a Deus por isso. Então, tudo isso é relatado, Paulo ele fala ali nos 3 primeiros capítulos de Efésios, afirmando, que recebemos de Deus, Nós recebemos por causa do quê? Do amor de Deus por nós. Porque nunca fomos merecedores, não somos merecedores de receber nada. Mas o Senhor, ele nos presenteia por conta do quê? Do seu amor. Ele nos presenteou com o Filho dele. Amém? Que foi o maior presente que a humanidade poderia receber. Foi Jesus Cristo, o segundo Adão,
que veio para tomar as chaves de Satanás e governar, e tomar o governo para o homem, que foi entregue para Satanás, como o primeiro Adão entregou a Satanás. Mas Jesus ele veio e tomou as chaves do inferno, e tomou o governo do inimigo, e entregou a autoridade na mão dos filhos. Amém, glória a Deus, aleluia. Então nós recebemos tudo isso por conta do quê? Por conta do amor de Deus, amém? E lá em Efésios 3, no versículo 18 e 19, nós podemos ver a realidade do amor de Deus. Então diz assim: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, esses versículos, eles são profundos, né? Onde fala da grandeza do amor de Deus. Amém? E se formos imaginar aqui, né? Podemos ver aqui, quando se fala de largura e comprimento, e altura e profundidade, podemos ver a cruz. Amém? Podemos conseguir visualizar aqui a cruz, que foi onde Deus nos demonstrou todo o seu amor naquela cruz, quando ele estava naquela posição, a altura, a largura, né? O comprimento e a profundidade do amor de Deus, amém? Então, isso nós podemos ver na cruz, no que Jesus fez naquela cruz, né? A grandiosidade do amor de Deus, amém? Então, através de Cristo Jesus, nós podemos ver, vivificar, né? Visualizar, vislumbrar a grandeza do amor de Deus pelas nossas vidas. Então aqui Paulo ele fala, né, a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Amém? Então aqui não só o amor de Cristo foi revelado a nós, mas também o amor de Deus. Amém? Quando ele resolveu ali entregar o seu filho, como está lá em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então a única condição que nos é dada é de crer. Aleluia, glória a Deus. Então, para sermos plenos, né, de Deus, para termos o nosso vazio existencial preenchido, precisamos compreender o amor de Deus, né? O qual ele é largo, abraçando o mundo inteiro. Ele é comprido, né, indo até o infinito, é alto, indo até o abismo de onde Deus nos tirou e até o alto do céu, e ele é profundo, né? Então o amor de Deus, ele é extremamente complexo, né, e extraordinário. Então quando nós conseguimos compreender isso, nós somos tomados da plenitude de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus por isso. Amém? Mas e o que é o amor de Deus, né? Existem 4 aspectos do amor de Deus que são importantes nós entendermos, né? E que nos marcarão para o resto das nossas vidas. Então, o amor de Deus, ele é individual, como está lá em Jeremias 31:3, que diz: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, o amor de Deus, além de ser um amor, né, que abrangeu um amor pelo mundo inteiro, né, Deus também amou e ama cada pessoa de forma individual, né? Assim como um pastor que deixa suas 99 ovelhas para ir atrás daquela que se perdeu. Deus, ele é assim, né? Ele nos ama, ele ama a humanidade como um todo, mas ele ama a nós de forma individual, né? O Senhor nos formou do ventre da nossa mãe, né? A palavra de Deus diz que antes de nós nascer, né, o Senhor já nos conhecia. O Senhor, ele nos formou desde o ventre, né? Então ele nos amou desde o ventre da nossa mãe. E que você entenda isso, que você é amado desde o ventre da sua mãe. Talvez você se sinta rejeitado, mas você saiba que tem um Deus que ele te amou, né, desde o ventre. Então é um amor individual. O Senhor nos ama como um todo, mas ele também nos ama de forma individual. Amém? Ele nos ama nós como pessoas. Somos pessoas, né, extraordinariamente amadas. Amém? Glória a Deus. E o amor de Deus por nós é extraordinário, é extravagante, é sobrenatural. Amém? E nós jamais conseguiremos compreender de forma completa esse amor de Deus, né? Que de eternidade em eternidade iremos conhecer este amor. E mesmo assim nós não conseguiremos conhecê-lo em toda a sua profundidade, né? Porque o amor de Deus, ele é para sempre, né?
Deus jamais ele deixará de nos amar, mesmo quando pecamos contra ele, né? Ele continua, nós continuamos sendo alvos do amor dele, amém? Glória a Deus. Meu Deus, é tão extraordinário isso, e que você possa sentir aí onde você está, aleluia, glória a Deus. O Senhor está falando aqui, que você sinta aí onde você está, esse amor de Deus, amém? Eu não sei a quem esse vídeo vai chegar, mas se esse vídeo chegar até você, saiba que Jesus te ama. Saiba que existe um Deus que Ele te amou tanto, mas tanto, de uma forma tão extraordinária e tão sobrenatural, que Ele entregou o seu Filho pela sua vida, e que Deus Ele demonstra esse amor por você. Ele sempre vai te amar, indiferente das suas falhas, dos seus erros, amém? Quando você se arrepende, tudo que ficou, tudo que aconteceu fica lá para trás. Deus não se lembra mais, amém? Deus tem algo novo para a sua vida, aleluia, glória a Deus. Deus te amou e Deus te ama, e Ele vai continuar te amando, porque Deus, Ele ama o pecador. Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador, amém? Glória a Deus. Em segundo lugar, o amor de Deus, ele é pré-existente, como está lá em Efésios, no capítulo 1, do 4 ao 5, diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Amém? Então, como eu estava falando, Deus ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, né? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor. Ele nos predestinou para ele, né? Para a adoção de filhos, por meio do seu Filho Jesus Cristo, que foi o mediador entre nós e Deus. Então, hoje, através do Filho, nós restabelecemos um relacionamento com Deus que tinha lá no princípio entre Deus e Adão. E esse relacionamento foi quebrado quando Adão pecou, né? Então, o pecado veio sobre toda a humanidade, mas através de Jesus, né, esse relacionamento foi restaurado, amém? Glória a Deus. Deus, ele quis nos salvar, né? Nós somos conhecidos, né? Nós fomos e somos conhecidos e amados por ele, né? Desde a eternidade, amém? Então, quando Deus, ele criou o universo, Jesus já estava ali, Deus já tinha o plano perfeito, né? Jesus ali já havia sido entregue. Ele nos predestinou, amém? Glória a Deus. E Ele nos deu um destino por causa do seu amor por nós, amém? Glória a Deus. Então, o amor de Deus, ele é irresistível. Então, é muito difícil a gente falar do amor de Deus quando a gente realmente se sente amada. Quando a gente tem as nossas feridas curadas, quando a gente é sarado pelo amor de Deus, nós conseguimos entender a grandiosidade do amor de Deus. Mas quando nós não passamos pelo processo de cura, às vezes é muito difícil a gente entender o amor de Deus. Porque se a gente, né, nunca se sentiu amado, você se imagina como que Deus pode me amar, né? Eu sou assim, eu sou assado, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Como que esse Deus, né, que é tão poderoso, é tão maravilhoso, pode me amar? Amém? E lá em Cantares 8, 6, quando Salomão, né, ele faz essa declaração, né, uma declaração de amor, diz assim: põe-me como um selo sobre teu coração, como um selo sobre teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura, o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. Amém? Então aqui é um retrato vívido, tanto do amor de Salomão por sua noiva, a Sulamita, bem como de Cristo pela igreja. Amém? A igreja que é a sua noiva. Então, em Cantares a gente também pode relacionar não somente o amor de um homem por uma mulher, mas o amor de Cristo pela sua igreja, que é a sua noiva. Amém? Então, não há força mais irresistível do que a morte. Então, quando a morte chega para alguém, né, não há como a gente escapar da morte. Não tem como a gente escapar dela, né? Porém, esse verso de Cantares, ele revela que o amor de Deus, ele é mais forte do que a morte. Amém? E olha quão extraordinário é isso, que Deus, ele nos amou de tal maneira, de certa forma, que quando a gente morrer, a gente vai para a eternidade com ele. Amém? Então imagine que poderoso que é isso, nós quanto igreja, quanto noiva de Cristo, a gente morrer carnalmente, mas a gente ir viver com o Senhor, né, espiritualmente. E no arrebatamento diz que nós iremos subir, seremos arrebatados, amém?
e aqueles que estão mortos ressuscitarão. Amém? Então imagine também um corpo glorificado e você ir para a glória com o Senhor, viver para a eternidade com Ele e desfrutar desse amor dele. Amém? Glória a Deus. Então olha quão extraordinário que é isso. Então nós podemos ver isso claramente, né, na entrega do amor de Jesus, né, que morreu, porém venceu a morte, ele ressuscitou e hoje o Senhor Jesus ele dá vida a todos nós. Amém? Por enquanto é uma vida espiritual, né, porque estamos vivos, né, não morremos carnalmente, mas o Senhor nos dá vida espiritual e depois iremos para a eternidade morar com Ele, né? E a palavra de Deus diz que aqueles que forem arrebatados serão arrebatados, que estiverem vivos serão arrebatados em vida. Então imagine que poderoso, extraordinário é isso, né? Imaginar que homens não morreram como Enoque, como Elias, foram arrebatados ao céu em corpo. Então imagine a grandiosidade desse Deus, né? E de arrebatar de corpo, alma, corpo e espírito até o céu. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Que grandioso será esse dia. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. Em segundo lugar, então, lá nos capítulos 4 e 6, tratam de 35 diretivas, né, de instrução. São instruções, né, para os crentes acerca da vida cristã. Então, aqui Paulo, ele instrui a igreja de Éfeso, né? Ou seja, então, os 3 primeiros capítulos são altamente teológicos, né, que falam da grandiosidade do amor de Deus, né? Porém, lá nos capítulos 4 a 6, são capítulos mais práticos, que vão falar realmente da vida do cristão, não é? De como o cristão tem que ali ter a sua vida, né? Então, Paulo, ele esteve ali junto com a igreja de Éfeso e ele deixa instruções importantes. Então, Paulo, ele visitou Éfeso ao menos 3 vezes, né? E a igreja de Éfeso foi a igreja que cresceu muito, expandindo-se poderosamente, né? Então, Paulo, ele pregou ali e realmente foi uma igreja, né, que deu frutos, né? Eles ali, então, se converteram realmente, né? Eles ali tinham a deusa Diana ali, a quem eles adoravam, né? Havia feiticeiros ali, e Paulo, ele pregou de forma tão intensa ali para Éfeso, que eles pegavam ali os livros ali das feitiçarias, as coisas, e jogavam no fogo. Então, houve uma conversão genuína na cidade de Éfeso, né? E a cidade de Éfeso, ela era uma cidade muito importante, né? Ao mesmo tempo, era uma cidade muito complicada, por conta disso, da deusa Diana, que eles viviam ali numa idolatria, né? A esse templo pagão ali, né? Da deusa Diana dos Efésios. Então, ela era adorada, né, naquela cidade. Então, ali, Paulo, quando ele chegou, ele teve ali que bater de frente ali, né, com os idólatras, com aqueles que adoravam e seguiam essa deusa Diana, né? Então, essa carta, ela não apresenta nenhum erro da igreja de Éfeso. Então, isso, provavelmente se dá por causa do fundamento firme e sólido, né, que o apóstolo, ele lançou ali na igreja, né? Então, durante 3 anos, ele ficou morando em Éfeso. Então, ali, durante 3 anos, ele esteve ali, presente, né, pregando ali. Então, não é uma igreja em que Paulo, ele repreende. Então, a gente não consegue visualizar isso na carta de Éfeso como ocorre nas demais cartas, né? Mas aqui, Paulo, ele permaneceu, então, ali, né? O pai espiritual permaneceu ali com a igreja, ali orientando, né? E dando as orientações. Então, aqui, Paulo, aqui, ele reafirma, né, algumas orientações através aqui dessa carta. Então, a carta de Paulo aos Efésios, ao invés de ser uma carta de correção doutrinária, como ocorre em outras cartas, é uma carta de fortalecimento à igreja, né? É uma carta de conscientização dos crentes acerca da unidade e da sua força em Jesus Cristo, né? Vamos lá, então, prosseguir. O autor da carta é o apóstolo Paulo, né? E é a carta que foi escrita quando Paulo estava preso em Roma, durante a sua primeira prisão, né? Efésios, juntamente com Filipenses, Colossenses e Filemon, são conhecidas como as cartas da prisão, né? O período em que Paulo estava preso ali, na primeira prisão. Então, a data das cartas de Efésios é aproximadamente 61 depois de Cristo e 62 depois de Cristo, enquanto Paulo ainda estava na prisão em Roma. O esboço de Efésios, então, começa, então, com a introdução, lá no capítulo 1, verso 1 a 2, né, onde Paulo se apresenta. Depois nós temos as bênçãos da herança em Cristo, capítulo 1, verso 3, até o capítulo 2, verso 22. Em terceiro lugar, nós temos a oração e o trabalho de Paulo, no capítulo 3, verso 1 a 21.
Em seguida temos a natureza da igreja, né, no capítulo 4, versos de 1 a 32. Em quarto lugar, né, como seguir a Jesus, no capítulo 5, do versículo 1 a 20. Em sexto lugar, então, vivendo em comunidade, no capítulo 5, verso 21 até o capítulo 6, verso 9. E em último lugar, vencendo e derrotando o inimigo, no capítulo 6, verso 10 e 24. Então, o capítulo 6 é muito conhecido, né? Efésios 6, 10, né? Falando lá, então, da armadura de Deus, né? A importância da gente se revestir da armadura de Deus para vencer o inimigo. Amém? E a passagem mais conhecida é Efésios 6, 10, né? Que fala da armadura de Deus. Amém? As chaves, então, da carta de Paulo aos Efésios. O pensamento-chave do livro de Efésios, então, é que os cristãos precisam, né, saber da sua posição em Cristo Jesus, movendo-se em direção aos recursos espirituais que nos foi dado, né, como a armadura, como a arma, que é a espada, que é a palavra de Deus, né. Então, Paulo, ele orienta aos cristãos, né, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, que Jesus já nos deu autoridade, já nos deu a armadura e a arma para a gente aprender a se defender contra, né, as ciladas do inimigo, né? E aqui para que a gente possa, então, viver uma vida digna, uma vida plena, né, do nosso chamado. E que, então, nós já recebemos a autoridade, né? Deus já nos entregou e nós aqui, Paulo aqui, ele incentiva, né? Ele orienta de que o cristão, ele já recebeu, né, a sua armadura, ele já recebeu a arma, ele já recebeu a autoridade. Então, nós só precisamos colocar em prática aquilo que nós já recebemos, amém? Aquilo que já nos foi dado por Jesus, amém? Por quê? Porque nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo, estamos assentados junto com Ele, amém? A destra de Deus Pai. E estamos acima de todo principado, potestades e domínio, né? E essa verdade, ela precisa estar presente na nossa vida. Então, a gente precisa entender que o Senhor Jesus, ele nos deu a autoridade para vencer o inimigo. Através do quê? Do nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Então, se o nome de Jesus, se o Espírito Santo está fazendo morada em mim, se o sangue de Jesus é sobre a minha vida, eu já tenho autoridade para vencer o inimigo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, a frase aqui em Cristo, ela é usada frequentemente em Éfeso, mais do que em qualquer outra carta do Novo Testamento, sendo utilizada 35 vezes em Éfeso. Amém? Glória a Deus. Então, a expressão aqui, Cristo, serve para nos lembrarmos de que não é pelo nosso poder, né? Não é pela força do nosso braço, não é por nossa capacidade, amém? Nem por nossa santidade, porque não somos santos, né? Somos santificados por Cristo Jesus. Somos santificados pelo sangue de Jesus sobre a nossa vida, amém? Então, sim, tudo é através do nome de Jesus. Tudo é através de Cristo vivendo em nós, né? E através de Cristo, nós recebemos o direito à herança, né? E nós somos recebidos pelo Pai como filhos adotados. Amém? Glória a Deus. E eu creio que você aqui, amém, juntamente comigo, entendeu a grandiosidade, né, da mensagem que Paulo, ele relata aqui em Éfeso, né, a importância dessa carta, amém, para instruir os filhos, né, para nós entendermos o amor, a grandiosidade do amor de Deus por nós, para entendermos que somos filhos, para entendermos que já recebemos autoridade dada pelo Senhor Jesus Cristo, amém, que já recebemos a armadura, que temos uma arma que é a palavra de Deus e que precisamos colocar em prática aquilo que recebemos, amém, glória a Deus, que somos santificados em Cristo Jesus, né, aleluia, precisamos ter uma vida santificada, sim, através do jejum, através da oração, através da leitura da palavra, para que não venhamos a dar legalidade para o inimigo e que tenhamos, através disso, autoridade para vencer, né, e colocar o inimigo debaixo dos nossos pés. Amém? Glória a Deus! Espero que você tenha sido grandemente abençoado com esse estudo. Amém? Curte e compartilha esse vídeo, se inscreve no canal para você receber novas notificações dos novos vídeos. Amém? E vou estar trazendo novidade aqui no canal. Amém? Glória a Deus! Muito em breve vamos ter novidades aqui. Amém? Fica com Deus, Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua casa. Amém?
e até o nosso próximo vídeo.